Oi, aqui é o Diego e hoje eu trago a parte 3 de Mushoku Tensei. E se você já viu a parte 1, a parte 2 e ainda não se inscreveu no canal, otaku, já reúna toda a sua energia na ponta dos seus dedos e dê aquele manquém com sampo no botão de se inscrever para ficar por dentro dos vídeos novos no canal. Sem mais demoras, vamos pro anime! Durante a temporada de chuvas, Rudeus e seu grupo são obrigados a permanecer na Vila dos Demi-Humanos por um tempo. Ares se torna amiga de Minetona, a filha de Guias, e Tessena, a filha do chefe. Ares está usando o anel da tribo de Guias, que fica curioso sobre como ela o conseguiu. Ela revela que o anel foi dado por Ghislaine. Guias fica irritado ao ouvir isso e leva Minetona embora. Ares vai atrás deles e discute com Guias, falando sobre o quão incrível Ghislaine é, e o quanto a respeita como sua mestra. Guias fica surpreso com isso e revela que Ghislaine é na verdade sua irmã mais nova. Ao confortar Ares, Rudeus diz a Guias que também respeita Ghislaine. No dia seguinte, Minetona pede para Ares ensiná-la esgrima. Elas treinam intensamente, surpreendendo Guias, uma vez que Minetona nunca se interessou a praticar esgrima. Rudeus revela que Ghislaine é conhecida como a rainha da espada. Além disso, ela também é habilidosa em magia e aprendeu várias coisas importantes. 3 meses depois, Ares menciona que vai embora em breve. Minetona não aceita bem isso e uma briga começa entre elas. Enquanto isso, Rudeus descobre que a besta sagrada aparece quando o mundo está em perigo. E quando atinge a maturidade, ela se junta a um herói em sua jornada. Tessena aparece e pede ajuda para resolver a briga entre Ares e Minetona. Elas são separadas e ficam chateadas. Mais tarde, Guias conta a Minetona como Ghislaine era selvagem no passado, e que ele ficou grato quando um espadachim viajante a levou embora. Mas agora ele se arrepende de não ter tentado se comunicar melhor com ela. Então Minetona decide pedir desculpas a Ares. Elas se encontram secretamente e fazem as pazes, prometendo se encontrar novamente no futuro. No dia seguinte, Guias desafia Ares para um duelo de espadas antes de partirem. Eles lutam e Guias vence com um único golpe. Ares fica frustrada, mas promete vencê-lo na próxima vez. Após as despedidas, Rudeus, Ares e Rugerge continuam sua jornada. Guise, que ainda estava preso, consegue escapar e decide se juntar a eles, já que estão indo na mesma direção. Antes de chegarem à capital de Milis, eles decidem se separar e seguir caminhos diferentes. Rudeus, Ares e Rugerge planejam ficar na cidade por um tempo para ganhar dinheiro e se preparar para a próxima viagem. No dia seguinte, Rudeus planeja pesquisar o mercado e escrever uma carta para sua família. Enquanto isso, Ares ouve falar de problemas com goblins nas proximidades da cidade e decide passar o dia os caçando. Rudeus avista o sequestro de uma criança e decide resgatá-la. Usando calcinhas para cobrir o rosto, Rudeus se apresenta como membro do fim da linha e luta contra os sequestradores. Ele derrota vários deles com sua magia e corre para o lado da criança sequestrada. Ao vê-la, Rudeus acha que ela parece familiar, mas não tem tempo para pensar nisso, pois reforços chegam, incluindo uma mulher com pouca roupa que reconhece suas calcinhas. Após uma batalha sem sucesso, o líder dos sequestradores aparece e fica claro que ele é um lutador habilidoso. Enquanto trocam golpes, as calcinhas caem do rosto de Rudeus. No momento que seu oponente vê seu rosto, ele larga sua espada e o chama de Rude. Rudeus sabe que só há uma pessoa que o chama assim, e é ninguém menos que seu pai Paul. Acontece que o líder desse grupo de sequestradores é Paul, o pai de Rudeus, que está em má forma. Eles vão para uma taverna próxima, e Paul fica confuso por Rudeus não ter visto sua mensagem por tanto tempo. Rudeus conta suas aventuras com Ares e Rugerge, mas Paul fica irritado acusando Rudeus de se divertir sem se importar com as outras vítimas do desastre de Mana. Rudeus não entende por que seu pai está tão irritado, mas explica honestamente que ele tinha muitas coisas em sua mente e simplesmente não pensou nisso. A discussão deles se intensifica e Paul desfere um soco, iniciando uma briga entre eles, mas são interrompidos pela chegada de Norne, a irmã mais nova de Rudeus, que defende Paul. Rudeus sai sem dizer uma palavra, mas antes de sair da taverna, Paul revela que o desastre de Mana também
também atingiu sua vila, e que Zenith, Lilia, Asha e Sylphie estão desaparecidas. Paul explica que eles estão tentando salvar as pessoas que foram teletransportadas aleatoriamente devido ao desastre, e foram forçadas à escravidão. Rudeus fica chocada ao ouvir tudo isso, e rapidamente volta para seu quarto, incapaz de enfrentar Paul novamente. Quando Ruigerd e Aerys retornam, Rudeus conta o que aconteceu. Aerys fica chateada e tenta sair para encontrá-lo, mas Ruigerd a impede, insistindo para que ela fique fora das brigas familiares. Então Aerys tenta confortar Rudeus, e ele fica grato por tê-la ao seu lado. Paul está em uma taverna lamentando o encontro com Rudeus, e lembrando da jornada que ele passou com Norne desde que foram atingidos pelo desastre de Mana. Gizzy, um velho amigo de Paul, aparece, e diz a ele para ir à guilda de aventureiros no dia seguinte. Paul conta sobre o encontro com Rudeus, e Gizzy tenta ajudar, explicando como o continente demoníaco é um lugar mortal, e ele deveria ficar feliz que Rudeus tenha voltado em segurança. Paul não está convencido, mas Gizzy não desiste, e continua falando sobre todas as responsabilidades a quais Rudeus foi obrigado a ter de repente, explicando como até mesmo um gênio como ele tem limites para suas capacidades, especialmente porque ele ainda é uma criança. Depois de ouvir Gizzy, Paul retorna para o quarto de Norne, e em seu estado de embriaguez, ele tem uma visão de Rudeus severamente ferido. Paul percebe que precisa mudar sua atitude e se recompõe imediatamente. No dia seguinte, Paul aparece na pousada onde Rudeus, Aerys e Ruigerd estão tomando café. Aerys percebe a reação de Rudeus e se levanta para confrontar Paul, mas Ruigerd a impede e a leva para fora, dizendo que ela não pode se envolver em questões familiares. Rudeus se senta à mesa com Paul, e ambos começam a se desculpar por seus comportamentos anteriores. Eles têm uma conversa calma e Rudeus finalmente descobre o conteúdo da mensagem de Paul e a situação da região que moravam, que desapareceu completamente. Rudeus decide voltar para casa para garantir que Aerys chegue lá em segurança antes de começar a procurar por Zenith, Lilia e os outros. Durante a conversa, Rudeus não consegue olhar nos olhos de Paul, criando assim um clima desconfortável. O dono do bar, observando a situação, decide intervir. Ele traz novas bebidas para eles e incentiva Rudeus a olhar nos olhos de Paul durante a conversa. Quando Rudeus finalmente olha para cima, ele se lembra da sua vida anterior, onde ele não se reconciliou com seu amigo devido ao seu orgulho. Rudeus percebe que quer consertar as coisas com Paul e sugere que ambos ajam como adultos e esqueçam a briga anterior. Paul fica surpreso, mas concorda. Rudeus se joga nos braços de seu pai e expressa o quanto sentiu falta dele. Paul chora enquanto abraça Rudeus e admite que também sentiu sua falta, e como se sente miserável por não ter encontrado ninguém durante todo esse tempo. Eles voltam para o quarto de Rudeus e passam algum tempo colocando a conversa em dia. Mais tarde, Ruigerd e Aerys retornam ao quarto e ficam surpresos ao ver Paul lá. Ruigerd fica feliz com a reconciliação, enquanto Aerys se surpreende com a rapidez com que eles resolveram as coisas. Rudeus explica que todos cometem erros e que eles são apenas humanos. Ele revela que sua família ainda está desaparecida e que eles partirão imediatamente, pois Paul lhes deu os recursos necessários para chegar em casa com segurança. Aerys mostra uma força mental surpreendente, afirmando que já esperava por isso. Rudeus fica impressionado e eles se preparam para partir. Ruigerd se pergunta se Rudeus não deveria passar mais tempo com Paul, pois pode ser a última oportunidade de vê-lo. No entanto, Rudeus explica que os outros membros de sua família também estão desaparecidos, e ele precisa procurá-los antes que seja tarde demais. No dia seguinte, Rudeus, Aerys e Ruigerd encontram Paul e seu grupo, e eles se despedem. Norne se recusa a falar com Rudeus, pois ainda está magoada com a forma como ele tratou Paul. Ruigerd consola Norne, lembrando da importância dos irmãos, e Gizzy revela que foi ele quem garantiu que se encontrassem, pois tem vigiado Rudeus. Gizzy decide seguir em frente sozinho para ajudar na busca. Percebendo que ainda tem amigos dispostos a ajudá-lo, Paul decide intensificar seus esforços e convoca uma nova reunião estratégica. Durante a viagem em direção ao continente central, uma tempestade violenta cai de repente, deixando Rudeus enjoado. Ruigerd, no entanto, parece
parece imune e questiona por que Rudeus e Ares ficaram tão mal. Rudeus se mantém distraído pensando em Roxy, pois eles estão a caminho da cidade onde ela estava ensinando um príncipe, mas ele não sabe que ela já partiu. Enquanto isso, Roxy encontra-se com Nokopara, o antigo conhecido. Enquanto conversam, ele conta sobre seu encontro com os Fim da linha, a deixando assustada. Nokopara lembra de visitar seus pais enquanto estiver no continente, mas Roxy inicialmente se recusa. Ele a convence dizendo para ela não se arrepender. Roxy então retorna à sua vila e sente uma sensação nostálgica, mas logo fica evidente porque ela deixou o lugar, já que ela não consegue usar a telepatia como os outros mágicos da aldeia. As pessoas da vila tentam se comunicar com ela, mas não conseguem, o que a faz se sentir excluída. Ela corre para casa, onde é recebida calorosamente por seus pais. No entanto, quando eles começam a usar a telepatia para conversar, Roxy decide partir, pois se sente inadequada. Seus pais ficam tristes e sua mãe chora, pegando Roxy de surpresa. Ela percebe que estava errada em pensar que sua ausência faria seus pais mais felizes. Roxy abraça sua mãe pedindo desculpas por sair sem avisar, e eles passam o resto do dia juntos como uma família mais uma vez. No dia seguinte, Roxy se junta a seus pais para o café da manhã. Feliz em compartilhar esse momento com eles novamente, ela conta sobre sua missão de encontrar seu aprendiz desaparecido. E seus pais mencionam que o garoto que ela está procurando passou pela vila cerca de 2 anos atrás. Surpresa, ela descobre que ele estava viajando com o Superge. Antes de partir, Roxy promete retornar para visitá-los, e sua mãe pede para trazer Rudeus também. De volta à cidade para se reagrupar com seu grupo, Roxy encontra eles em uma atividade intensa. Depois de explodir todos na sala com magia, ela compartilha suas descobertas e decide seguir na direção oposta para procurar os outros membros da família de Rudeus. Durante a jornada, Rudeus tem outro encontro em um sonho com o Deus Homem. O Deus Homem pergunta se ele está feliz com o conselho anterior e se confia mais nele. Rudeus expressa gratidão, mas ainda não confia plenamente no Deus Homem. Em vez de seguir o conselho habitual, Rudeus pede informações sobre o paradeiro de sua família. O Deus Homem concorda em dar conselhos úteis, desde que Rudeus confie mais nele. Rudeus concorda, mas com a condição de não se tornar um fantoche. O Deus Homem mostra a Rudeus uma visão futura envolvendo Asha, e para salvar tanto Asha quanto Lydia, ele terá que esconder sua verdadeira identidade de Asha. Isso deixa Rudeus confuso, mas o Deus Homem não explica mais nada, encerrando o sonho. Ao chegar ao porto, Rudeus, Ruigerge e Ares vão diretamente para a cidade. Sem querer mencionar seus encontros com o Deus Homem, Rudeus menciona que ouviu notícias de que sua família está aprisionada no palácio, e pede ajuda a Ares e Ruigerge para obter mais informações. Eles concordam em ajudar. Rudeus escreve uma carta para Roxy e a envia ao palácio. Em seguida, ele procura pela cidade local da visão que teve, mas a cidade é grande demais. Ele percebe que alguém está o seguindo e tenta despistá-lo, mas acaba no mesmo lugar da visão. Lá encontra Asha sendo capturada pelos guardas do palácio. Rudeus prende os guardas, que começam a chamar por reforços. Vendo que estão sendo cercados, Rudeus pega Asha e usa magia para lançá-los ao céu, escapando da situação e voltando para a pousada. Rudeus retorna ao quarto e se lembra do conselho do Deus Homem para não revelar seu verdadeiro nome a Asha. Ele usa seu pseudônimo de aventureiro para se apresentar. Asha conta a história de como Lydia está presa no palácio e como ela escapou para enviar uma carta a seu pai. Rudeus pergunta por que ela não pediu ajuda a mais pessoas, e Asha menciona sobre seu irmão mais velho, mas o descreve como um pervertido. Rudeus entende que é por causa de um incidente com uma calcinha, e fica aliviado por ter usado um pseudônimo. Ele promete a Asha que salvará sua mãe. Quando Ares e Ruigerge retornam, Rudeus explica a situação, pedindo para usarem seu apelido em vez de seu nome por enquanto. Eles estão prontos para invadir o palácio, mas Rudeus pede que esperem pela resposta de Roxy. No dia seguinte, uma guarda do palácio chamado Ginger acorda Rudeus e explica que Roxy a enviou para buscá-lo. Ele diz aos outros para ficarem onde estão. Rudeus a segue animado para ver Roxy, mas é recebido pelo sétimo príncipe
príncipe Pax, que tem Lilia amarrada a seu lado. Quando Rudeus se pergunta o que está acontecendo, Pax ativa uma armadilha e o joga em uma masmorra com uma barreira mágica. Pax revela que usará Rudeus como isca para atrair Roxy e planeja forçá-la a se casar com ele. Rudeus se questiona se foi enganado pelo Deus Homem. Zenoba, o terceiro príncipe, entra na masmorra e pergunta sobre as miniaturas que Rudeus criou. Acontece que a guarda Ginger mostrou a ele uma miniatura que confiscaram junto com os pertences de Rudeus, o que fez Zenoba perceber que Rudeus é o criador das miniaturas e implora para se tornar seu aprendiz. Enquanto isso, os guardas do palácio contam a Ares e Ruigerd sobre a situação de Rudeus. Ares quer invadir o castelo imediatamente, mas os guardas explicam que suas famílias estão sendo mantidas como reféns por Pax, e por isso eles são obrigados a obedecer o príncipe. Eles pedem a ajuda de Ares, então Ruigerd vai resgatar suas famílias, enquanto Ares cuida de Asha. Na masmorra, Rudeus concorda em aceitar Zenoba como aprendiz se ele o tirar da barreira. Zenoba vai em busca de Pax. Ares nota a agitação do lado de fora e corre atrás dos guardas até chegar na masmorra onde Rudeus está detido. Zenoba manda seu irmão soltar Rudeus, mas Pax se recusa e chama os guardas ameaçando a segurança de suas famílias. No entanto, Ares revela que as famílias estão a salvo e que Ruigerd está os resgatando. Os guardas recuam e Ginger declara sua lealdade a Zenoba. Vendo que não há saída, Pax concorda em desfazer a barreira. Rudeus é libertado e a situação é resolvida. Lilia é resgatada por Rudeus e fica emocionada quando reencontra Asha. Antes de continuar em sua jornada, Lilia entrega a Rudeus a calcinha de Roxy e o presente atrasado de Sylph. Ela expressa sua alegria por ele estar vivo e bem. Asha revela que sua mãe quer que ela sirva ao irmão mais velho pervertido, mas ela prefere viajar com Rudeus. No entanto, Rudeus se recusa a levá-la e, em vez disso, dá a ela sua bandana, explicando que essa bandana esteve com ele por todo esse tempo e que segurar um objeto de alguém querido pode ser reconfortante. Eles seguem caminhos separados e Asha acena para Rudeus, revelando de repente que descobriu que ele é seu irmão mais velho, se desculpando por tê-lo chamado de pervertido e prometendo que eles se verão novamente. Por outro lado, os príncipes Pax e Zenoba acabam sendo exilados devido às suas ações. Rudeus, Ares e Ruigerd viajam pelas montanhas cobertas de neve. Ares está bastante feliz apesar da estrada difícil, pois consegue ver dragões voando acima. Enquanto conversam, Ruigerd e Ares de repente congelam de medo. Rudeus se pergunta o que está acontecendo e percebe que estão paralisados de medo, enquanto olham para as duas pessoas se aproximando deles. Ruigerd avisa Ares e Rudeus para não se moverem. Ouvindo sua voz, o homem revela que sabe seus nomes, afirmando que não esperava encontrá-los ali, e vai embora. Rudeus rapidamente se apresenta e pergunta o nome do homem. Interessado em Rudeus, o homem lhe diz seu nome, Osterge. Ele pergunta a Osterge se sabe algo sobre o desastre de Mana. Osterge responde que não sabe e se prepara para ir embora. Mas antes de partir, ele pergunta a Rudeus se a expressão Deus Homem significa algo para ele. Feliz por alguém falar sobre o assunto, Rudeus responde positivamente que sim. Osterge de repente avança contra ele, mas Ruigerd entra no caminho e grita para Rudeus fugir, antes de ser nocauteado. Vendo isso, Ares avança, mas seu ataque não tem efeito, e Osterge atira da luta com um único golpe. Ele se concentra em Rudeus, que está em pânico demais para reagir, e com um simples toque em seu abdômen, Osterge destrói os pulmões de Rudeus, que logo se recupera. Ele se afasta usando uma explosão de ar, e concentra toda sua mana em uma gigantesca bola de fogo. Em resposta, Osterge se protege invocando um portal, e Rudeus lança a bola de fogo, que atinge o portal, mas a potência do feitiço é tão intensa que danifica o portal, e isso surpreende Osterge, que comenta que a quantidade de mana que Rudeus possui está no mesmo nível do próprio Laplace. Rudeus fica gravemente ferido e sem mana, então Osterge o ataca novamente e perfura seu peito. Com seus últimos pensamentos, ele se desculpa com Ares por não conseguir cumprir sua promessa e se despede. De repente, ele se encontra de volta à paisagem
paisagem dos sonhos, onde o Deus Homem o espera. Rudeus se pergunta por que ele o atacou do nada, e o Deus Homem explica que é apenas um simples caso de bem contra o mal, afirmando que Osterg é o maligno Deus Dragão. Rudeus reflete sobre a luta e se pergunta como ele poderia ter vencido, mas o Deus Homem diz que era impossível vencer. Acontece que Osterg é a pessoa mais forte daquele mundo. Ouvindo isso, Rudeus se pergunta por que o Deus Homem não o avisou para que eles não se encontrassem, mas o Deus Homem explica que ele não pode ver o que o Deus Dragão está fazendo, porque uma das maldições que ele tem o impede de fazê-lo. Rudeus então quer aprender mais sobre a maldição, e o Deus Homem o lembra de como Ares e Ruigerd tinham medo de Osterg, explicando que esse é o efeito de outra maldição, similar àquela que Laplace colocou nas lanças dos Superdes. Ao descobrir que a maldição dos Superdes está quase desaparecendo, Rudeus pergunta por que ele disse para ajudá-lo, já que não faria diferença. Mas o Deus Homem o tranquiliza, revelando que ele ajudou Ruigerd a se livrar da maldição que estava relacionada a seu cabelo verde, o mesmo cabelo de Laplace, que começou a desaparecer no momento que ele raspou o cabelo. Rudeus se sente aliviado e agradece ao Deus Homem por ajudá-lo a salvar Lily e Asha, e diz que está pronto para seguir em frente. Mas o Deus Homem revela que ele na verdade não está morto. Confuso, Rudeus olha para seu peito e percebe que o buraco desapareceu. Ao abrir os olhos, ele se encontra nos braços de Ares, que fica feliz ao vê-lo recobrar os sentidos, e explica que a mulher mascarada disse algo a Osterg que o curou. Ao acordar de um pesadelo, Rudeus fica aliviado ao ver Ares e Ruigerd ao seu lado. Ele conta a Ruigerd sobre o Deus Homem e a maldição que afeta os Superdes. Ruigerd fica desanimado, mas quando Rudeus diz que a maldição está desaparecendo, Ruigerd não consegue conter sua alegria e chora de alívio. A jornada deles os leva às ruínas da cidade natal de Rudeus. Ao se aproximarem da casa de Rudeus, Ruigerd comenta que gostaria de tê-la visto antes de ser destruída. Ruigerd declara que eles não precisam mais dele para protegê-los, e que a jornada deles juntos chegou ao fim. Ele agradece Rudeus do fundo do coração por guiá-lo na direção que ajudará a restaurar a reputação dos Superdes. Ruigerd então se despede, prometendo que eles se encontrarão novamente um dia. Eles chegam às ruínas do reino de Fitoa e encontram sobreviventes e refugiados do desastre. Ares se reencontra com Ghislaine, que está aliviada em vê-los bem. Alphonse, o mordomo-chefe da família Boria, expressa seu alívio por ambos terem voltado em segurança. Ele diz a Ares que seus pais e avô faleceram. Enquanto seus pais, Philip e Hilda, foram teletransportados para um território em disputa e morreram lá, o avô de Ares, Saurus, foi considerado responsável por responder de forma inadequada ao desastre de Mana e foi executado como punição. Rudeus fica indignado com essa notícia, mas Ares pede que ele se acalme. Ainda tentando processar as informações, ela pergunta a Alphonse o que ela deve fazer a seguir. Alphonse diz a Ares que o Lord Pilemon deseja tê-la como concubina. Ghislaine começa a discutir como Pilemon é um canalha e que Ares nunca deveria se aproximar desse homem. Alphonse explica que sua principal prioridade é garantir o futuro daqueles que ainda estão sobrevivendo na região, e essa seria a melhor maneira de seguir em frente. Ares interrompe a discussão, dizendo a todos para a deixarem sozinha por um tempo. Rudeus não pode deixar de se sentir horrível com a situação em que ela está, mas ele respeita o seu pedido. Ele vê o nome de Sylphie riscado na lista de desaparecidos e mortos, indicando que ela pode estar bem. Durante a noite, Ares visita Rudeus em sua barraca e revela que fez aniversário recentemente, o que deixa Rudeus apreensivo, pois ele esqueceu e não preparou um presente para ela. Mas em vez de um presente, ela quer que ele lhe dê uma família e sugere que durmam juntos. Rudeus hesita devido à situação, mas Ares é persistente e continua se aproximando. Vendo o quanto ela o deseja, Rudeus cede e eles compartilham um momento juntos. Na manhã seguinte, Rudeus acorda cheio de energia e feliz, mas de repente ele percebe que Ares desapareceu. Ele encontra os longos fios do cabelo dela e uma nota explicando que eles não são compatíveis um com o outro neste momento. Ele fica chocado com essa revelação e procura por ela. Encontrando-se com Alphonse, ele apenas diz que ela partiu junto com Ghislaine e que recebeu instruções para não dizer a Rudeus para
para onde foram. Rudeus leva algum tempo para processar essa informação, mas logo sente seu coração partido. A dor o leva de volta à depressão, semelhante àquela que ele enfrentava em sua vida anterior. Enquanto todos os refugiados estão trabalhando duro para reconstruir o que foi perdido, ele fica preso em sua barraca, recusando-se a sair de sua cama. Um dia, Alphonse entra em sua barraca, tentando tirá-lo da cama e trazê-lo de volta ao mundo. Ele explica que irá declarar oficialmente que Ares morreu no desastre de Mana, pois isso permitirá que ela faça o que desejar. Apesar de tentar mostrar a Rudeus que ele não é o único que está sofrendo, Alphonse percebe que suas palavras não alcançam e decide deixá-lo em paz mais uma vez. Após a partida de Alphonse, Rudeus se questiona sobre o que poderia ter feito de diferente para evitar a situação atual. Enquanto isso, Ghislaine expressa sua preocupação com Ares, perguntando se ela está bem em deixar Rudeus para trás. Ares explica o quanto Rudeus é incrível e confiável, sempre pensando em tudo e se esforçando para progredir. E apesar de ser tão bom em magia, ele continuou praticando todos os dias. É por isso que a ideia dele morrer nem passou por sua cabeça. E mesmo na noite anterior, ela notou como suas mãos são menores que as dela. Gritando o mais alto que pode, Ares declara o quanto ama Rudeus, e é por isso que ela precisa partir e se tornar mais forte para derrotar o Deus Dragão e poder protegê-lo da próxima vez. Em algum lugar, Ruigerd salva comerciantes de um monstro mortal e fica surpreso ao ver que eles não têm medo dele, mas sim curiosidade sobre ele e a joia em sua testa. Ele pergunta por que eles não têm medo dele ser um Superd, e eles simplesmente respondem que nunca poderiam temer alguém que salvou suas vidas. Isso deixa Ruigerd extremamente feliz, pois está convencido que pode mudar a má reputação dos Superds. Roxy encontra Kishirika e participa de uma competição de bebidas. Depois de vencê-los na competição, Kishirika se mete em encrenca com o dono da taverna, pois não tem dinheiro para pagar a conta. Roxy intervém e paga a conta. Então Kishirika decide conceder um desejo a ela. Roxy pede a ela para encontrar a família de Rudeus. Kishirika usa seus poderes e os localiza. Ela diz a Roxy que Zente está em algum lugar na cidade labiríntica de Rapan. Paul, Yi e Asha estão todos juntos e felizes, e Rudeus está no continente central. Ao ouvir isso, Roxy percebe que Kishirika é real e se desculpa por ter sido rude e não ter acreditado nela. Levando essas notícias de volta para seu grupo, eles decidem seguir para Rapan em busca de Zente. De volta à sua barraca, Rudeus está afundando cada vez mais em tristeza, pensando em como não há mais ninguém para ajudá-lo e fazê-lo se sentir melhor. Mas enquanto dorme, ele tem um sonho com sua família em casa. Esse sonho faz com que ele se lembre de Zente e de quanto essa nova mãe o ama. Percebendo que cabe a ele encontrá-la, ele se levanta deixando de lado todos os pensamentos depressivos e segue em frente apesar da angústia mental.